Quando pensamos em astrologia hoje em dia, ah, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser tipo aquela última página do jornal, com aqueles conselhos super genéricos, né? Evite discussões no trabalho hoje, esse tipo de coisa. Ou aquele esoterismo de feira, cheio de cristais, umas promessas meio vagas. Exatamente. Mas a nossa imersão de hoje explora um material que tenta resgatar essa disciplina desse limbo caricatural, digamos assim. Nós estamos analisando a edição de 2026 do livro Saber do Céu, A Arte do Tempo, do autor Ronaldo Castro de Lima Júnior. E eu confesso que estou muito empolgado com essa leitura. É uma obra densa, né? E muito necessária. Muito. E a proposta aqui não é debater se a astrologia funciona no sentido de passar por um teste de laboratório com duplo cego. A missão desta nossa análise aprofundada é olhar para a astrologia como ela era tradicionalmente compreendida pelas mentes mais brilhantes da Antiguidade e da Idade Média. Ou seja, como uma ciência simbólica rigorosa, uma hermenêutica do cosmos. Perfeito, uma verdadeira gramática do tempo. É uma estrutura que está profundamente ligada à filosofia, à história e à matemática. Não é adivinhação. Não, de forma alguma. E o valor desse resgate, especialmente no nosso contexto atual, é imenso para quem acompanha essas discussões. Nós vivemos em uma era marcada por uma fragmentação muito profunda, por um excesso de informações que chega a ser asfixiante, sabe? Totalmente. A gente tem dados o tempo todo. Pois é. A nossa sociedade sabe incrivelmente bem como as coisas funcionam tecnicamente, a mecânica das coisas. Mas parece que nós perdemos quase completamente o vocabulário para discutir o que elas significam. O sentido por trás, É né? isso. Compreender esse material e a cosmologia por trás da astrologia tradicional oferece uma lente. Uma lente para enxergar a história humana e o nosso próprio tempo sobre uma perspectiva de totalidade. É uma tentativa de ler a realidade não como uma sucessão caótica de eventos Mas aleatórios. como um texto, certo? Exato! Como um texto estruturado cheio de significado intrínseco. Certo, vamos desempacotar isso. Porque para entender essa estrutura, a gente precisa primeiro derrubar o maior e mais comum preconceito contra a astrologia hoje em dia, que é a ideia causalista. O grande fantasma do debate. Sim, existe uma noção muito difundida de que a astrologia afirma que planetas distantes, que são basicamente blocos gigantes de rocha e gás lá no espaço, de alguma forma causam eventos aqui na Terra. Como se a gravidade puxasse os cordõezinhos da nossa vida. Exato, como se a gravidade de Júpiter ou o campo magnético de Saturno fossem os responsáveis físicos por alguém perder o emprego, encontrar um grande amor ou ter um dia ruim. O livro bate muito forte nessa premissa. Bate forte porque essa é uma leitura moderna e mecanicista, que foi projetada retroativamente sobre uma arte muito antiga. A astrologia tradicional, em sua base filosófica escolástica e clássica, nunca reivindicou essa causalidade física. Nunca. Eles não achavam que Marte emitia um raio invisível que te deixava com raiva. De jeito nenhum. A relação que se estabelece ali não é de causa e efeito mecânico, como uma bola de bilhar batendo em outra, sabe? A relação é de correspondência formal e simbólica. O que está em cima é como o que está embaixo. Exatamente, é a aplicação literal desse princípio hermético. O texto do livro traz uma citação de Tomás de Aquino que encapsula isso perfeitamente. Astra inclinant, non necessitant. Os astros inclinam, mas não determinam. Isso. O mapa astrológico não é um mapa de forças gravitacionais puxando cordas invisíveis. Ele é um mapa que descreve configurações de sentido no tempo. E o autor usa uma metáfora que eu achei muito esclarecedora para quem tenta cobrar essa prova física. Ele diz que exigir causalidade física da astrologia é cometer um erro de categoria brutal. Seria exatamente o mesmo que o cientista tentar usar as leis da biologia celular para explicar as regras gramaticais de um poema de Camões. Nossa, essa comparação é perfeita. É excelente, né? A biologia e a gramática operam em níveis completamente diferentes de inteligibilidade. A biologia lida com a matéria e o funcionamento. A gramática lida com a estrutura do sentido. A astrologia seria, então, a leitura dessas configurações de sentido do tempo, e não a física dos corpos celestes. E por isso que o livro também faz uma crítica bem afiada a uma parcela da própria comunidade astrológica moderna.
O autor aponta a ironia daqueles astrólogos ligados à nova era, né, que, numa tentativa meio desesperada de soar científicos aos ouvidos de hoje, começam a pegar emprestado um jargão da física. Assim, o papo de energias e vibrações. Isso, eles falam de energias planetárias, de frequências quânticas, e ao tentar justificar a técnica com um verniz de pseudociência física, eles acabam esvaziando a precisão e a dignidade filosófica do modelo original, criando uma confusão conceitual muito maior. Que nos leva a pensar em como a astronomia e a astrologia acabaram se divorciando historicamente. Porque durante séculos elas andavam absolutamente juntas. Juntas no mesmo currículo, inclusive. Sim, no currículo medieval das artes liberais. Especificamente no quadrivium, que era a via focada nos números, na geometria e nas proporções celestes. Não havia essa distinção rígida. O astrônomo era o astrólogo. Foi a modernidade com a revolução científica que fez essa cisão radical. A astronomia ficou com a tarefa exclusiva de descrever a mecânica do universo, o como funciona, e a astrologia, ao insistir em buscar o significado, o porquê das coisas, foi gradualmente rebaixada ao status de superstição. E dessa cisão nasce aquela crítica clássica, que vira e mexe ressurge nas redes sociais. O argumento da precessão dos equinócios. Esse mesmo. A ideia de que as constelações mudaram de lugar no céu ao longo dos milênios, logo, os signos estão todos errados. O que é fascinante aqui é como o livro desconstrói esse argumento científico, mostrando que ele partiu, mais uma vez, de uma premissa equivocada sobre o que a astrologia ocidental realmente mede. Existe uma distinção técnica fundamental que se perdeu completamente no debate popular. Sim, há uma diferença enorme entre as constelações físicas, que são aqueles agrupamentos irregulares de estrelas que a gente observa com telescópios no espaço sideral, e os signos astrológicos, que são divisões puramente simbólicas, regulares e matemáticas de 30 graus da eclíptica. Ou seja, a astrologia ocidental, a astrologia trópica, não opera usando a cartografia física das estrelas de fundo. Ela trabalha com uma cosmologia matemática e idealizada, que é baseada inteiramente na relação geométrica entre a Terra e o Sol. Os equinócios e os solstícios. Exato. O grau zero de Áries é sempre o exato momento do equinócio de primavera no hemisfério norte. Não importa para onde a constelação física, conjunto de estrelas, chamado Áries, tenha se movido visualmente devido à oscilação do eixo da Terra. E para dar ainda mais densidade a essa ideia, o autor resgata um conceito lindíssimo do mestre sufi medieval Ibn Arabi. Ele fala sobre o al-Falak al-Atlas, que pode ser traduzido como o céu sem estrelas. O céu sem estrelas é uma imagem poética incrível. É muito bonita. E essa ideia não descreve o vácuo físico, mas sim um espaço puro das determinações virtuais e arquetípicas. É um céu inteligível, uma matriz geométrica ideal que precede e organiza o céu visível das estrelas. Então, a astrologia lê esse céu sem estrelas, esse sistema de coordenadas ideais do tempo, e não os gases incandescentes a anos-luz de distância. Exatamente. O do autor é que a validação não ocorre no espaço, através de um teste isolado e repetível, mas sim no tempo. Ela se dá pela observação de padrões recorrentes e por algo que ele define como a inteligibilidade narrativa da vida. Inteligibilidade narrativa? Isso. O mapa astrológico só ganha validade empírica quando ele serve como uma chave de leitura que confere coerência interna a uma trajetória biográfica ou aos ciclos históricos de uma civilização. E essa exigência por um modelo unicamente laboratorial para validar qualquer tipo de conhecimento é um ponto de forte embate na obra, não é? Com certeza. O livro argumenta que o cientificismo atual muitas vezes ultrapassa os limites da própria ciência e tenta atuar como uma filosofia totalizante. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o livro não fica apenas na defensiva. Ele parte para a ofensiva contra a arrogância desse cientificismo. Ele vai direto ao ponto. Sim, o autor menciona especificamente uma declaração muito famosa do físico Stephen Hawking, que chegou a decretar que a filosofia estava morta e que a física sozinha daria conta de explicar tudo, desde o comportamento dos átomos até o sentido da existência,
incluindo a ideia de que o universo teria surgido espontaneamente do nada absoluto. E a resposta do autor a isso é contundente. Ele argumenta que essa postura de Hawking não é ciência pura, mas sim uma metafísica inconsciente. E vamos ser sinceros, até um pouco petulante. Bastante petulante. Ao decretar a morte da filosofia, o cientificismo adota pressupostos filosóficos muito frágeis. Exigir, por exemplo, que a racionalidade humana aceite que a totalidade do universo físico surgiu do mais absoluto nada, sem nenhuma causa anterior ou princípio organizador, é uma contradição lógica. O livro evoca a máxima do filósofo grego Parmênides, estabelecida milênios atrás. Ex nihilo nihil fit. Do nada absoluto, nada pode surgir. O cientificismo materialista, ao tentar eliminar a metafísica, acaba criando uma metafísica cheia de buracos lógicos. E é na busca por preencher esses buracos, por encontrar a inteligibilidade do todo, que o autor traz pensadores que, mesmo fora da astrologia estrita, percebiam o tempo de forma qualitativa. Como Ortega y Gasset, por exemplo. Exato, o filósofo espanhol. Ele observava a história humana operando em ciclos vitais profundos. Ortega falava sobre o conceito de gerações históricas de 33 anos. E o que o livro aponta é que essa curva geracional espelha quase perfeitamente o ciclo orbital de Saturno. Que na gramática astrológica é justamente o princípio do tempo cronológico, da estrutura, dos limites e do amadurecimento coletivo. E não podemos esquecer de Carl Jung. Jung relatou em correspondências que frequentemente levantavam mapas astrais em casos de diagnósticos psicológicos muito complexos. Ele não estava procurando uma justificativa gravitacional para a neurose do paciente. Não de forma alguma, ou ele enxergava no mapa as projeções e as constelações dos arquétipos do inconsciente, operando por sincronicidade, não por causação. Essa distinção entre a mera passagem sequencial dos eventos e a qualidade intrínseca de uma época nos leva aos conceitos gregos clássicos de tempo. Cronos e Cronos. Exato. Cronos é o tempo do relógio, tempo quantitativo, linear. Os segundos que passam e que nós medimos. Já Cronos é o tempo qualitativo. É o tempo que estrutura, que impõe limites e que dá uma forma específica, um sentido a um determinado momento histórico. E é através dessa lente do tempo qualitativo que o livro propõe a sua análise mais ambiciosa, o estudo das eras astrológicas. Essas eras são grandes ciclos celestes. Duram cerca de 2.160 anos cada. E o texto faz questão de frisar que não se trata de previsões mágicas, de adivinhar o futuro ou anunciar o fim do mundo, né? Trata-se de mapear o Zeitgeist, o espírito do tempo predominante de cada época, analisando como os mitos, as religiões e as estruturas sociais da humanidade espelham o arquétipo daquele momento astronômico. É uma leitura simbólica e contínua da paisagem histórica. Vamos fazer essa viagem no tempo com quem nos escuta. A jornada começa pela era de Câncer. Câncer, na linguagem astrológica, é o signo da água primordial, da nutrição, do clã e da proteção do lar. Historicamente, essa longa era corresponde ao grande processo de sedentarização da humanidade. É quando as tribos nômades começam a se fixar. Elas desenvolvem a agricultura e formam as primeiras aldeias e cidades estruturadas. É o apogeu do culto à deusa-mãe ligada à fertilidade da terra. E do ponto de vista mitológico, é a época em que surgem as narrativas sobre o grande dilúvio e a Arca de Noé. A arca, simbolicamente, pode ser vista como a expressão máxima de Câncer, um grande útero flutuante de madeira, um receptáculo de nutrição e proteção flutuando sobre as águas do caos para preservar a vida. E o desenvolvimento flui naturalmente para a era seguinte, a Era de Gêmeos. O foco civilizatório sai do núcleo fechado do lar e do útero e se volta para a dualidade, para a tradução e a comunicação. É um período de explosão cognitiva. Estamos falando do momento em que surge a escrita, na Suméria, com a escrita cuneiforme, e no Egito, com os hieróglifos. A humanidade começa a registrar a linguagem de forma perene. O comércio se expande horizontalmente por rotas longas, o que exige a criação de sistemas de pesos e medidas. Na Mesopotâmia, surgem as casas das tábuas, os primeiros protótipos de escolas.
E a mitologia ao redor do globo começa a ser povoada por heróis gêmeos ou figuras duais que refletem essa nova consciência. Uma consciência que compara opostos e tenta sintetizar o conhecimento. Com a consolidação dessas ferramentas, a humanidade desce para a Era de Touro. Touro é a ancoragem na matéria. É o princípio da forma densa, da estabilidade, do acúmulo e da construção massiva. É a era das civilizações agrárias colossais e da arquitetura monumental que desafia o tempo físico. A época da construção das grandes pirâmides do Egito e dos zigurates. A vida espiritual e a estrutura de poder organizam-se inteiramente em torno da posse e da permanência da forma física. O símbolo dessa fixação é, naturalmente, o culto ao touro sagrado. O boi Apis, no Egito Antigo, representando a força geradora e a riqueza material. E aqui o autor introduz uma das análises que eu achei mais impressionantes do livro. A transição para a Era de Áries. Exatamente. A violenta transição da Era de Touro para a Era de Áries. Ele analisa o relato bíblico de Moisés descendo do Monte Sinai e quebrando as tábuas da lei ao ver o povo adorando o bezerro de ouro. E o argumento do texto é que isso não é apenas uma parábola moral sobre idolatria. É o registro de um choque de paradigmas cósmicos. Moisés precisa literalmente estilhaçar o ídolo supremo da Era de Touro, o bezerro de ouro, que é fixação absoluta na matéria e no acúmulo. Ele precisa quebrar isso para forçar a humanidade a inaugurar a Era de Áries, a instauração da Era da Palavra, da lei visível, do princípio ativo, que recusa se cristalizar em uma estátua de ouro. Uma ruptura dramática e absolutamente necessária. E essa ruptura inaugura Áries, que é regido pelo elemento fogo. Áries é a afirmação irrestrita do eu, do indivíduo ativo, do pioneirismo e, de forma muito central, do guerreiro e do herói. É o período de expansão através do embate direto e da conquista territorial. Historicamente, essa era engloba a Grécia clássica, as narrativas heróicas de Homero, as campanhas militares vertiginosas de Alexandre o Grande e culmina na colossal máquina de guerra que foi o Império Romano. A glória é alcançada pela força das armas e pela imposição da vontade. Mas o texto observa uma lei histórica essencial. Todo princípio levado ao seu extremo inevitavelmente se esgota. O modelo puramente bélico e a expansão física exterior acabam saturando e exaurindo o espírito humano. Roma colapsa sob o próprio peso. Desse esgotamento existencial completo do modelo ariano, nasce a Era de Peixes. Se Áries era o fogo voltado para fora, para a conquista militar, Peixes é a água voltada para dentro. O eixo muda drasticamente para a interioridade, para a dissolução do ego em algo maior, para a compaixão, a culpa e o sacrifício. É a era que marca o advento e expansão do cristianismo. O simbolismo é muito explícito. O peixe, o ictis, torna-se a senha secreta dos primeiros cristãos. Vemos a narrativa central do Cristo caminhando sobre as águas e multiplicando peixes. A filosofia acompanha essa virada interior. Santo Agostinho escreve as Confissões, inaugurando uma investigação da alma e da graça divina que independe das conquistas externas. Mais tarde, Tomás de Aquino tenta ordenar todo esse vasto universo da fé através de um rigor racional. O centro da vida humana passa a ser a salvação da alma. Contudo, o livro dedica uma seção bem densa ao que o autor chama de A Sombra de Peixes. E é importante relatar aqui que a tese defendida na obra propõe que o declínio e o fim da Era de Peixes geram um profundo esgotamento da própria fé transcendental que a fundou. Segundo o texto, quando a sociedade perde o eixo metafísico de Peixes, mas tenta manter a busca estrutural por redenção e expiação de culpas, surgem as secularizações radicais. O autor aponta para 3 fenômenos que ele enxerga como deturpações da sombra pisciana. O primeiro, segundo ele, é a psicanálise. O livro argumenta que Freud reduziu a angústia espiritual e a culpa metafísica a meros traumas fisiológicos e pulsões recalcadas. O segundo fenômeno que o autor analisa nessa chave de secularização é o comunismo. O texto descreve o marxismo essencialmente como uma escatologia cristã, esvaziada de Deus.
O livro argumenta que o comunismo sequestrou a promessa espiritual do paraíso futuro, o instinto de solidariedade com os mais pobres e a ideia de um julgamento final, e tentou realizar tudo isso de forma imanente. Substituindo a salvação divina por uma utopia política baseada na luta material de classes. E o terceiro ponto seria o que o autor chama de extremismo ecológico, ou a ciência Gaia. A tese ali é que, na ausência de um Deus criador transcendente, a própria Terra, a natureza, deixa de ser a criação que deve ser administrada e passa a ser cultuada como uma divindade punitiva e vingativa contra a transgressão humana. Em todas essas três correntes, o autor enxerga a estrutura da fé de Peixes operando, mas sem o seu componente vertical de transcendência. E sobre o nosso momento atual, para onde estamos indo agora? Bom, se conectarmos isso com o panorama geral do livro, chegamos ao momento presente. Nós estamos atravessando a transição das águas de Peixes para o eixo que liga Aquário e Leão. O texto define essa nova aurora como uma era de caráter prometeico, marcada pelo roubo do fogo tecnológico. É um período que já é e será cada vez mais dominado pela expansão digital irrestrita, pela arquitetura das redes informacionais, pela biotecnologia e pelo poder esmagador da mente coletiva em detrimento da contemplação individual. Mas o livro lança um alerta muito grave sobre o efeito colateral dessa transição. A instauração da pós-verdade. E a definição de pós-verdade no livro não é apenas sobre fake news, é algo muito mais profundo. E é um conceito muito mais filosófico, exato. O autor sugere que, na era aquariana degradada, a verdade, com V maiúsculo, deixou de ser um princípio iluminador a ser descoberto. A verdade sofreu uma mutação e se tornou um mero algoritmo funcional. A verdade agora é o que circula com mais eficiência nas redes sociais. É o que engaja mais mentes coletivamente, o que é mais útil para a manutenção do sistema tecnológico. A correspondência com a realidade objetiva se torna secundária, ou até irrelevante. Importa a eficácia da narrativa no ecossistema digital. Essa é a suprema ironia apontada pelo autor em relação a Aquário. Nós construímos uma interconexão tecnológica sem precedentes na história do planeta. Alcançamos a liberdade teórica de acessar qualquer pessoa ou informação instantaneamente. Porém, o resultado prático tem sido uma profunda epidemia de solidão, um esvaziamento do sentido individual e um aprisionamento cego em correntes ideológicas globais que achatam o pensamento crítico. É um controle de comportamento altamente sofisticado, gerido através da coleta maciça de dados. Como o autor resume bem, Welcome to the Machine. Welcome to the machine. Bem-vindo à máquina. É um diagnóstico que impressiona bastante. Mas antes de fecharmos, e para não deixarmos a teoria sem base técnica para quem está nos acompanhando, nós precisamos falar um pouco sobre a gramática que permite essas leituras. Como a astrologia organiza todo esse sistema de correspondências na prática. O livro dedica espaço à sintaxe, ou seja, ao esquema ternário usado para montar o quadro interpretativo, que também bebe muito da escolástica medieval. Existem três camadas que interagem, certo? As casas, os planetas e os signos. Exato. O modelo é composto por 3 níveis de abstração que decantam até chegar na realidade material. Primeiro, nós temos as casas astrológicas. Elas representam a aplicação concreta no tempo e no espaço terrenos. É a vida como nós a vivemos. O livro usa termos em latim para explicar suas funções. A casa 1 é o ubi. O ubi, ou seja, o onde, é a localização, o próprio corpo físico, e como aquela entidade ou pessoa emerge e se posiciona em relação ao mundo ao seu redor. A casa 2 não é apenas o dinheiro, ela é definida como o abere. O ter, mas no sentido mais radical. O que aquela existência possui para se ancorar materialmente na realidade para não perecer, os recursos vitais de sobrevivência. E a casa 3 é a relatio. O princípio de conexão. Como aquele ser se movimenta, como troca com o entorno mais próximo e como traduz a realidade. As 12 casas são um palco onde a vida acontece. E se as casas são um palco material, os planetas entram como os atores. Eles são os princípios dinâmicos, as forças anímicas e os impulsos psicológicos e vitais que vão operar dentro daquele palco específico. Eles são os verbos da sentença.
E, por fim, os signos são as qualidades formais ideais, os arquétipos que determinam de que modo, com que roupagem ou estilo, aquele planeta vai atuar naquela área da vida. O signo seria o adjetivo e o advérbio. A conjugação das casas, que é o onde, dos planetas, que é o que, e dos signos, que é o como, é o que forma a inteligibilidade de um mapa. É uma matriz de interpretação da realidade riquíssima. Então, o que tudo isso significa? Para o autor, e para nós analisando a obra, a conclusão é que a astrologia, despida de seus vícios modernos e compreendida em sua raiz, é uma proposta de leitura poética, filosófica e incrivelmente bem estruturada do universo e da psique humana. Ela nos força a abandonar a ideia de que o tempo é apenas um tic-tac frio e sem propósito. Em vez disso, ela nos apresenta o tempo como uma paisagem vasta, repleta de significados e lições que se expressam através de fractais históricos. Independentemente de convicções pessoais sobre o funcionamento astrológico, o valor inegável de mergulhar nesse estudo está em reconhecer os padrões, os arquétipos e, consequentemente, entender a nossa própria posição, o nosso próprio papel na longa narrativa da civilização. E em uma época em que o nosso foco e a nossa atenção estão sendo fatiados segundo a segundo por inteligências artificiais criadas para otimizar lucros, voltar os olhos para o céu e adotar essa perspectiva de longo prazo nos devolve algo precioso. A capacidade de contemplação. Exato. Essa lente de contemplação devolve para nós a responsabilidade intelectual de refletir sobre o lugar exato que estamos ocupando nessa grande transição de eras. E para coroar essa nossa análise de hoje, eu quero trazer de volta um ponto que você tocou sobre Moisés quebrando o bezerro de ouro. O livro deixa muito claro que foi preciso estilhaçar o ídolo absoluto da Era de Touro, aquela obsessão com a matéria imóvel, para que a humanidade pudesse se libertar e fluir para a Era da Lei, a Era de Ares. A forma precisou ser destruída para o espírito avançar. Isso nos leva a uma provocação final, que é essencial para quem nos escuta refletir de forma autônoma sobre o nosso próprio futuro. Nós estamos agora submergindo nas águas digitais da Era de Aquário. Estamos construindo uma matriz de interconexão algorítmica onipresente, uma estrutura informacional que já dita e ditará ainda mais como vivemos, o que consumimos e o que pensamos. É um novo tipo de estrutura. Sim. E se a regra histórica aponta que toda era, inevitavelmente, acaba exaurindo seu próprio princípio ao transformá-lo em um absoluto asfixiante, o pensamento que fica é: chegará o momento em que a própria rede digital mundial, os nossos algoritmos formadores de verdade e as inteligências artificiais se cristalizarão como o novo bezerro de ouro da humanidade. E se ou quando esse momento chegar, quem ou o que precisará despedaçá-lo para que a sociedade recupere a sua alma e possa nascer para a era seguinte? Essa é, sem dúvida, a grande pergunta do nosso tempo. Uma reflexão profunda para não perdermos a capacidade de guiar os nossos próprios passos. Foi uma imersão extraordinária nas engrenagens do tempo, dos mitos e da história humana. Muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa investigação de mente aberta. Até a próxima!